É o Pronto, segundo da esquerda para a direita. pronto. Tá gravando? Tá. Pronto. Então eu vou ter que compartilhar, vou fazer time name depois. Aí pronto, venho. Fazes o terceiro. Hã? Carregas no terceiro. Pronto. Tá bom Ótimo. agora? Tá ótimo. Pronto. Sandro, da vez passada, estava para entrar duas pessoas, a Sandra e a Sônia. Da outra vez, estávamos a Sandra e a Celeste. Né, Celeste? Da Então, penúltima, a última não estive. Sim, da penúltima. Da Na última penúltima. estávamos só nós não, dois. do estudo, estávamos nós três. Então, vamos fazer uma recapitulação das anteriores. Aí, então, você pode fazer a contextualização lendo, para que você possa entender do que se trata. Vamos conversar hoje, estudar sobre as cartas de João, mas nós havíamos visto a primeira e a segunda. Mas você vai ver os três temas fundamentais para que possamos depois adentrar na segunda, tá? Uhum. Vamos lá. Você pode ler isso. Que é eu? Não, o Sandro, porque ele não teve. Eu. O Sandro, ok. João trata extensamente de três temas, em especial na sua primeira carta: o anticristo, o pecado e o amor. Ele falou de modo bem claro a respeito do anticristo. Disse: estas coisas eu vos escrevo a respeito dos que estão tentando desencaminhar-vos. Tais homens negavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que tinha vindo na terra. E tinha vindo na carne. Ele explicou que estes homens haviam antes estado associados com a congregação, mas que tinham saído dela, e a fim de que se mostrasse que não eram dos nossos, não eram da espécie dos leais e amorosos, que têm a fé de preservar a vida e a alma, mas da espécie dos que retrocedem para a destruição. Quanto ao pecado, alguns dos pontos destacados são: todos nós pecamos, e aqueles que dizem que não pecam não têm a verdade. E fazem Deus parecer mentiroso. Todos devemos empenhar-nos na luta contra o pecado. Deus preveu um sacrifício propiciatório pelos pecados, por meio de Jesus Cristo. A todos, a quem tomamos como ajudador junto ao Pai. Aqueles que são cristãos verdadeiros não sabem do pecado numa prática, não continuam pecando, embora às vezes possam cometer um ato de pecado. Existem duas espécies de pecado: a espécie que pode ser perdoada e a espécie proposital e deliberada, que não é perdoável. Sobre o assunto do amor, João escreve mais livremente, declara: Deus é amor. Deus mostrou o seu amor por deixar que seu filho morresse como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Também por fazer provisões por meio de Cristo, para que seus ungidos se tornassem filhos de Deus. O amor de Deus e de Cristo nos coloca sob a obrigação de mostrar amor a nossos irmãos. O amor de Deus significa observarmos os seus mandamentos. O amor perfeito lança fora o medo e remove as restrições à fraqueza no falar de Deus. O amor aos seus irmãos não é apenas uma questão de palavra, mas de ações, dando-lhe as coisas que temos. E se estiverem padecendo,
se estiverem padecendo necessidade. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E Cristo não devem amar, os cristãos não devem amar nem o mundo, nem as coisas que há nele. Certo. Você entendeu o que daí, Sandro? Então, que as cartas de João tratam por 3 temas, sendo ele o anticristo, o pecado e o amor. Uhum. E depois ele vem retratar que na parte do anticristo, todo aquele que são pessoas diferentes que em vez de quererem avançar, querem regredir para etapas que nós já tivemos anteriormente. Uhum. O pecado tem 2 significações. Aos que pecam constantemente e encontram-se no pecado, e os que não pecam, ou seja, os que vão pecando de vez em quando. Uhum. Ou seja, têm deslizes na vida. E no Porque amor? essa parte do pecado, vamos utilizar para o nosso dia a dia. São as nossas falhas, né? Sim. Uhum. E no amor? É que Deus é tudo. Uhum. E que a nossa evolução passa por conseguirmos demonstrar esse amor para com o nosso próximo. Uhum. Essa parte aqui eu quis deixar bem claro, eu grifei ungido, sublinhei ungindo, porque é muito importante essa palavra no Novo Testamento. E como nós, depois que terminarmos o EAD, nós vamos ficar realmente estudando o Novo Testamento, para que possamos nos dedicar e termos mais tempo. Como nós havíamos comentado, que íamos nos dedicar realmente no estudo do Novo Testamento quando terminarmos o EAD. Então, o ungido, você quer ler, Sim. Celeste? Ungido é sinônimo de molhado, fomentado, umedecido, consagrado, sagrado, Hã? purificado. Não, ungido. Significado. Eu já li. Isto aqui em cima. Significado ungido. Adjetivo, aquele que se ungiu, que recebeu. Unção, fomentado ou umedecido com unguento. Que obteve extrema unção, que foi purificado através de óleos sagrados. Adjetivo, diz-se daquele que recebeu as ordens do bispo. Diz-se de quem foi sagrado. Substantivo masculino, eclesiástico ou soberano, que foi sagrado. Etimologia, origem da palavra ungido. Parte de ungir, sinônimos de ungido. Ungido é sinônimo de molhado, fomentado. Isso. É só o que realmente para entendermos isso, o que entendemos, por que ungido? Essa palavra apareceu quando Maria Madalena, porque foi uma ação. Quando Maria Madalena, Jesus estava na casa, foi de um... Ai, meu Deus. Estava na casa de quem? De Pedro. Ele foi... Hã? Não estava na casa de Pedro? Não. Ele foi convidado para um almoço. E lá estava um bocado de gente. Já naquela sei. época, quando as pessoas... Foi na casa de uma pessoa abastada. Isso, exatamente. Que queria receber Jesus porque toda a gente falava dele, então ele fazia questão de lhe dar tudo. Mas esse não foi Ezequiel, não, viu? Foi o outro, no caso. Então, no caso, não é Ezequiel, tem outro que era o baixinho. Bom, mas naquela época, quando se entrava uma pessoa importante, o povo participava também desse evento, só que eles ficavam na parte de fora. Eles podiam ver, porque estava tudo assim, eles podiam ver o que passava, no caso, na sala, entendeu?
Eu não sei como era a casa antigamente. Então, entrou Maria Madalena, e chegou-se a Jesus, ela que estava muito agradecida pelo tudo que Jesus fez por ela, chegou chorando, se abaixou e com as suas lágrimas, ela molhou os pés de Jesus, secou os cabelos, secou os pés com os cabelos dela e depois colocou óleo nos pés de Jesus. Então, isso é ungir. Ela utilizou isso para, no caso, como se fosse um purificamento. Purificador. Né? Então, ela foi, porque ele era uma pessoa para ela o quê? Sagrada. Né? Então, ungir tem essas características que nós vimos aqui. Ela realmente umedeceu o pé de Jesus com as suas próprias lágrimas, né? E Jesus, quando se refere ao ungido, no Novo Testamento, posso dizer o purificado, o sagrado. Por isso que é muito importante essa palavra no Novo Testamento. E essa extrema unção que foi mencionada aqui, ó, que obteve a extrema unção, né? Ele tem dizendo aqui, um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, que consiste na unção com óleos santos, ou os moribundos, ou pessoas que estão prestes a morrer. Então, nós sabemos isso, nós vemos isso nos cinemas, né? Que chega o padre, dá extrema unção, e pronto, aquele ritual todo. Não sei se vocês já viram. Né? Então, isso que significa a extrema unção. Então, para que possamos... Mas a extrema unção não se vê só nos filmes. Não. Isso acontece na vida real dos católicos. Sim, mas eu falei, eu dei um exemplo, não sei se vocês viram alguma cena em um filme. Porque é como eles fazem, e bota a cruz, aquela coisa toda. Então, foi um exemplo que eu dei, Celeste, entendeu? Okay. Pronto, não tem problema. Então, deu para entender o que é ungido? Sim. E, bom, então, o que é? De novo, ungido é o ser o ser sagrado, o estar regado por como se fosse um manto sagrado. E, no caso, esse molhado aqui quer dizer o quê? Fomentado. Ele foi, vamos dizer, molhado, que no caso assim é pejorativo, porque ele foi enviado por Deus, né? E ele foi envolvido, né, nessa energia. Mas vamos ficar aqui, eu acho melhor para não complicar muito, no sagrado, no purificado. Ou então no consagrado, nós vemos que o que é consagrado. Eu não vou, não, senão a gente vai estender muito. Vamos deixar no purificado. No consagrado é que foi consagrado por Deus. Né? Deu para entender esse consagrado? Sim. Pronto. Então, quando nós futuramente vermos esse ungido, aí vamos entender. Então, a partir de agora, né? Bom, a segunda carta de João. A segunda carta, quem quer ler? Posso ler. Pronto, Celeste. A segunda carta de João começa com as seguintes palavras: o ancião à senhora, escolhida e aos filhos dela. Assim com Tato, João indica que ele é o escritor. Era de veras um ancião, já tendo por volta dessa época cerca de 90 ou 100 anos. Era também ancião no sentido do crescimento cristão e era coluna da congregação. Alguns acham que esta carta à senhora escolhida seja dirigida a uma das congregações cristãs e que os filhos sejam filhos espirituais, sendo os filhos da irmã membros de outra congregação. Por outro lado, alguns sustentam a ideia de que a carta foi dirigida realmente a uma pessoa, talvez chamada Quíria,
palavra grega para senhora. Muitos dos pontos abordados por João na sua segunda carta são síntese de ideias da sua primeira carta. Ele fala da verdade que permanece naqueles que realmente a conhecem, a benignidade imerecida e da paz de Deus. Alegra-se de que alguns continuam a andar na verdade, mostram amor uns aos outros e observam os mandamentos de Deus. No entanto, enganadores saíram pelo mundo afora, o anticristo negando que o Filho de Deus veio da carne. Compare não pode pular isso. Com ele amplia as instruções dadas na sua primeira carta, mostrando quais as medidas que os membros da congregação devem tomar para que aqueles que se adiantam ao ensino do Cristo e que surgem com seus próprios ensinamentos ou os de homens, João ordena que o Cristo não... Agora preciso que suba isto para eu ler. O João ordena que o Cristo não deve, não vejo o resto. Não deve cumprimentá-los, nem recebê-los em seu lar. Uhum. No caso, por o anticristo, né? Então, o que nós percebemos aqui, da segunda carta, já vimos na anterior que Sandro leu, dos anticristos, do ajudar o próximo. O que muda nesta carta? O que há mais nessa segunda carta? Ele é um radical. Hã? Que aqui o João passa a ser torna-se radical, quando ele ordena que um cristão, que quem não é cristão, nem sequer se deve cumprimentá-lo, nem tampouco os receber. Nesse caso aí é até aceitável, porque nós vamos ver posteriormente, né? Que essas congregações, quando nós chegarmos na seguinte, vamos ver que estava numa confusão muito grande. Já não estava existindo um desequilíbrio nas congregações, vamos dizer, nas igrejas. E, para isso, ele fez assim, nem receba. No caso, se muitas vezes nós não estamos preparados de termos na nossa casa determinado tipo de pessoas. Eu, por exemplo, tive que dizer um não, pedir um tempo para uma pessoa conhecida para evitar problemas, tanto no meu lar como aqui no MEC. Entendeu? Eu tive que ser, no caso, radical. Por favor, me dê um tempo para evitar problemas que já estavam realmente existindo. Né? Uhum. Então, dessa forma, ele quis dizer para evitar, mas será que essas pessoas que lá se encontravam estavam preparadas para ter contato com esses anticristos, Sandra? Está entendendo? Sim, pelos vistos não, por isso de toda essa imposição. Sim, e todo esse burburinho devido a isso, haver esta segunda carta. Pois é. Então, aqui existe uma contradição, quer dizer, nos dizem que às vezes foi escrita para uma senhora e outros dizem que foi escrita para as congregações. Porque, na verdade, essa carta parece que foi escrita e depois foi repartida para as outras congregações. E vimos aqui que é para essas congregações e os membros dessas congregações. Certo? Uhum. Bom, e notamos que, nesse caso, o João já estava entre 90 e 100 anos, então já está bem idoso. Né? Uhum. Bom, há alguma coisa a mais para acrescentar aqui? Não. Eu acho que já vimos da primeira, né? Vamos então seguir. Esse sinóptico, eu peguei também o significado dele, porque nós vamos ver no slide posterior. Então, o sinóptico, vamos ficar nos detidos pelo sintético, que possibilita ver as partes de um conjunto de uma só vez, quando o sinóptico, resumido, que se refere à sinopse, o resumo breve que contém o mais importante
de alguma coisa. Então, sinóptico, resumo. Por que isso? Porque aqui, deixa eu pegar aqui, tirar esse aqui para cima. Assim. Quando foi escrita a segunda carta? Aí vem, a segunda carta foi precipitada pouco depois, quando o Círculo Joanino, na tentativa de sair do seu isolamento, buscou contato com igrejas nas quais se usava a tradição sinótica, sintetizada da primazia da base de Pedro. João 21 indica isso. Então, foi por isso que eu busquei o significado de sinóptico, entendeu? Então, a segunda carta, eles estavam muito isolados, foi uma forma dessas congregações terem contato uma com as outras. Aí vem aquilo que nós havíamos comentado antes, que foi enviada para várias congregações. Certo? Uhum. Bom, o destaque da segunda carta. A carta dirigida à senhora escolhida, vamos dizer assim, não sei, né? Talvez uma pessoa ou possivelmente uma congregação. Isso é um outro site, viu? Uhum. Sim. Porque eu peguei 2 sites para poder saber a diferença de um para outro. Prossiga andando na verdade. Ele quer dizer, no caso, esses destaques. João e todos os outros que conhecem a verdade amam a senhora escolhida e os filhos dela, que andam na verdade. E ele a incentiva a continuar a cultivar o amor. O amor significa prosseguir andando segundo os seus mandamentos. Então, vamos aqui entender. Essa senhora escolhida, que nós não sabemos se realmente são essas congregações ou uma senhora, ele está incentivando para quê? Para que continue cultivando o amor. E continuem unidos, juntos, no mandamento. Né? Acautele-se contra os vingadores. Os enganadores negam que Jesus Cristo tenha vindo à carne. Os crentes têm de evitar todo aquele que não permanece no ensino do Cristo. Não devem receber a tal no seu lar, nem mesmo cumprimentá-lo, senão poderão tornar-se antípice, ou seja, participante de suas próprias obras. Então, entendeu, Sandro, porque ele impôs isso? Sim. Uhum. Então, esses, na verdade, os anticristos, eram os enganadores, eles não acreditavam em Jesus e pronto. Então, queriam fazer o quê? Confusão. Não? Oi? Queriam espalhar confusão. Só confusão. Então, foi por isso que atenção com essas pessoas. O que essas pessoas querem é criar desavença entre as congregações, entre onde quer que elas se encontrem. Bom, a terceira carta, quem quer ler? Não posso ler. A terceira carta. Eu? Queres ler, Sandra? Sim. Também. Até que enfim, Sandra. A Sandra já entrou? Eu nem vi. Já há muito tempo que ela entrou, só que ainda não tinha dito nada. Eu também, eu não vi, não. Quis ela entrou logo. Tudo bem. Tá tudo. Porque a terceira... porque eu estou com slide, entendeu? Não, eu sei, mas eu não quis atrapalhar, você está conversando. Tudo bem. Quer ler, Sandrinha? Sim, vou ler. A terceira carta era do ancião para Gaio, com cumprimentos para outros na congregação. Foi escrita no costumeiro estilo de carta. É tão similar à primeira e à segunda carta em estilo e matéria, que é evidente que foi escrita pela mesma pessoa, a saber, o apóstolo João. Não se tem certeza de quem era Gaio, embora nas escrituras se mencionem diversas pessoas com este nome. Este talvez fosse outro Gaio, visto que a carta foi escrita 30 anos ou mais depois de Atos Romanos
e 1 Coríntios, em que também aparece o nome Gaio. João exorta a hospitalidade cristã e diz que certo Diótrefes, que gosta de ocupar o primeiro lugar na congregação, não recebe com respeito as mensagens de João ou de outros responsáveis, nem demonstra Diótrefes respeito para com os representantes viajantes da primitiva congregação cristã. Até mesmo queria lançar fora da congregação aqueles que recebiam tais irmãos com hospitalidade. Portanto, João mencionou que se viesse pessoalmente conforme esperava fazer, endireitaria este assunto. Recomenda a Gaio um irmão fiel, de nome Demétrio, que talvez fosse o portador da carta, exortando Gaio a receber de modo hospitaleiro aqueles que saíam para edificar as congregações cristãs. Em todas as 3 cartas, vemos enfatizados a unidade cristã, o amor a Deus demonstrado por se guardar os seus mandamentos, evitar a escuridão e andar na luz, mostrar amor pelos irmãos e continuar a andar na verdade. Mesmo na sua idade avançada, este ancião, João, foi assim uma grande fonte de encorajamento e de força para as congregações na Ásia Menor, para todos os cristãos que leem suas cartas. Sandrinha, você teria condições de fazer assim um resumo, no caso do que nós lemos em relação a essa terceira carta? Enquanto você vai fazendo, vocês vão fazendo, eu vou dar um stop aqui para poder enviar o material sobre Gaio. Hoje eu pesquisei e encontrei, tá certo? Então, eu vou dar um stop aqui, vou entrar no chat para poder enviar para vocês o que eu encontrei. Enquanto isso, vocês vão falando sobre esse slide, tá certo, Sandrinha, Sandro? Sim, não, justamente essa dúvida, né? Porque igual às vezes ele fala, não fala claramente, né? As pessoas sempre tem essa dúvida, para quem que ele estava escrevendo, para quem exatamente, porque fica uma coisa meio vaga, assim, por causa dos estudos, né, que falha. Mas a incerteza dessa coisa do Gaio, né? Bom, até que você achou para esclarecer alguma coisa mais para a gente. Mas, e até sempre, igual ressaltou já na outra também que você falou, eu já tinha quase 100 anos, a gente não sabe exatamente, né, quanto tempo ele viveu, mas a importância, né, sempre tentando, como é que fala, colocar o pano quente nas coisas, né, para acalmar, para reconciliar, para sempre orientar todos que tinham as dificuldades, que recorriam a ele também. Isso é muito importante, né? Porque acho que naquela época não devia ter muitas outras opções. Não. Enviei, viu, gente? Aí, se quem quiser saber quem foi as sugestões que se fala sobre Gaio, já tem aí o PDF. Uhum. Não, porque interessante. Tem aqui também uma coisa bem interessante, que é o facto dele não só mandar as cartas, como recomendar alguém de fiel ao cristianismo, ou para lhes poder reencaminhar ou voltar a pô-los no caminho que ele insiste em que eles deviam de voltar a tomar. Neste caso, Demétrio. Né? Como no caso como Demétrio. Exato. Porque nós vamos ver posteriormente o porquê disso. Então, essa síntese foi muito importante que vocês fizeram, porque o que nós vimos isso, como nós vamos ver nos slides posteriores, no nosso dia a dia mesmo, onde quer que nós estejamos. Essa coisa de poder, de um querer ser melhor do que o outro.
Então, eu estou abrindo apenas esse parêntese para que possamos entender o quanto essas cartas foram importantes para essas congregações, principalmente essa terceira, de Gaio, porque vamos ver as características desse Diótrefes. Ele não era muito bonzinho, não. E olha que ele era um dos responsáveis de uma das congregações, né? Se não me engano, eu não sei se ele era responsável por uma das congregações, que eu creio que sim, ou ele fazia parte dessa congregação que foi enviada a carta, né? Então, vamos seguir um destaque da terceira carta. Quer ler, Celeste? Sim. Carta inspirada dirigida a Gaio, que pode beneficiar todos os cristãos, escrita pelo apóstolo João por volta de 98. Era cristã. É quê? Era cristã. Era cristã. Mais ou menos na mesma época que as suas outras duas cartas. Temos obrigação de ser hospitaleiros para com os cristãos. João teve grande alegria quando irmãos viajantes relataram sobre Gaio andar na verdade e seu amor, evidentemente expresso por recebê-los de modo hospitaleiro. Somos colaboradores na verdade, quando mostramos hospitalidade com irmãos que saem a favor do nome de Deus. Seja imitador, não daquilo que é mau, mas daquilo que é bom. Este VV que é versículo 9:14. Não precisa ler, não. Diótrefes, que gosta de ter o primeiro lugar, nega-se a aceitar algo de João com respeito. Não recebe os irmãos viajantes e procura expulsar aqueles que querem mostrar-lhes hospitalidade. Evite imitar o que é mau. Imite o que é bom. Isso é muito importante. Yeah. Muito, muito importante, principalmente, como eu estava falando, né, no centro espírita, os falsos profetas, né? Ou o que vai chegando, ou algumas pessoas que chegam, está tudo bem. Não são os falsos profetas, não. São as novas pessoas que adentram. Não se sentem e que às vezes ou não se sentem bem acolhidas, porque nós às vezes não temos esta hospitalidade que deveria de ser necessária. Não é nesse sentido, não. Não? O Diótrefes não é nesse sentido, não. Ele era muito pelo contrário, ele não era hospitaleiro. Então, o que eu estou me referindo ao Diótrefes. No caso que, às vezes, no nosso dia a dia, podemos ter também pessoas que adentram os centros para poder criar confusão. Ou, às vezes, também por ter essas coisinhas, como se diz, uma contra outro. Conflitos. Conflito, mas são conflitos. Vamos dizer conflitos, mas tem certa sina, um contra outro, às vezes se sente, quer se sentir melhor do que o outro, do que o próprio, às vezes, responsável pelo centro, ou seja igreja, ou seja o que for. Eu estava estudando, quando eu estava procurando esse material hoje, o Diótrefes, até a João, ele não queria receber. E João era o único vivente dos 12 apóstolos. Ele era o evangelho vivo, em termos assim, né, constante, de ação e tudo. E ele não queria recebê-lo, não queria saber nada do que João disse. Então, já o Gaio, ele era assim, como o Sandro falou, ele era hospitaleiro, tinha uma boa índole. Então, foi por isso que João fez essa terceira carta. No caso, vamos ver, para que o Gaio não se deixasse levar para o Teótrefes, né? Porque, pelo que eu notei, o Gaio estava começando a se deixar levar pelo Teótrefes. Vejam bem, dá para
isso aqui, tem alguma dúvida em relação a isso aqui, Celeste? Não. Alguém quer acrescentar mais? Então, mas quer dizer, aqui na terceira carta, ele não... Espera aí. Aqui na terceira carta, ele já não faz esse pré-aviso de que tinha feito na segunda. Apenas chama a atenção a Gaio para que ele não tome o mesmo caminho que Diótrefes. Exatamente. Exatamente. Porque essa parte é muito importante mesmo. Sandrinha? Sandrinha está off. Está off? Já tá. Não, estou aqui. Sandrinha hoje está porque hoje está muito calor aqui, gente. Está escondidinha. Não, hoje está muito calor aqui, eu estou de buceta. Aqui está fresquinho. Nossa, estou aguentando. Certo. Aí, gente, eu posso passar? Pode. Mas o que eu queria lembrar é essa coisa que ele falou, né? De imitar. Imitar o que é bom. Isso. Chamou atenção para isso, né? Acho que às vezes a gente não consegue fazer da gente muita coisa boa, mas se você vê a pessoa fazendo, né? Seguir o bom exemplo, né? Imitar e tudo, acho que isso dá uma direção, dá um norte para aquelas pessoas que estão meio perdidas. Tudo bem, se você não está sabendo caminho seguir, imita uma pessoa, mesmo que isso não seja tão natural para você, mas, né, se esforce e tenta imitar e fazer igual aqui, está fazendo uma coisa que é boa. Então, eu achei legal. Assim. Isso também me veio aqui, não sei porquê, talvez porque eu tenha passado por isso. Ai, graças. Deixo também, quando as pessoas que estão com alguma coisa em mente, diz determinado tipo de coisas que não tem nada a ver em relação ao teu caráter. No caso, nós vamos ver que o Diótrefes, ele era chismoso. Chismoso é fofoqueiro, né? E ele, no fundo, ele não queria estar com Gaio. Então, ele inventava certas coisas, fazia determinado tipo de coisas. Então, isso que realmente dessa terceira carta, como Sandrinha e o Sandro falaram, é justamente procurar observar a conduta de cada ser. Quando uma pessoa... Isso aconteceu muito, e Sandra sabe disso. Né? Aconteceu muito quando estava se referindo a mim, quando eu estava iniciando no NEC e tudo isso. Foi falado coisas absurdas, mas na época eu fiquei calada, porque eu tinha outro objetivo e também não me deixei levar. Porque quando a gente está focado em uma coisa, e quando nós estamos bem, nós não vamos nos melindrar. Nós nos melindramos quando nós não estamos bem, nos deixamos levar pela sintonia dessas mesmas pessoas. Então, é isso aqui. Seguir, ver, observar a personalidade, os caracteres das pessoas, o caráter das pessoas. Se uma pessoa está dizendo, se você realmente conhece uma pessoa e uma outra diz, olha, Zélia andou fazendo, sei lá, o quê? Aí, quem conhece, quem tem um contato, vai dizer, peraí, eu não sei não, aí é melhor... Aí, ficamos pensando até onde quer essa pessoa chegar e o porquê. Né? Isso é muito importante no grupo, porque quando ocorre isso, existe pessoas que adentram e querem criar realmente essa confusão. E quando fica essas fofoquinhas para lá, fofoquinhas para cá, o que nós temos que fazer? Pegar o exemplo, né, do que foi nos dado, no caso, o exemplo do Cristo, né, que ele é o nosso modelo e guia, observar que se o santo é dessa forma, se cada um é de uma forma e as pessoas estão dizendo alguma coisa que não tem nada a ver, é conversar, é analisar e falar, olha, o que está acontecendo não acho que é bem, mas ser sincero, porque num grupo o que importa, o que vai contar é o quê? É ter esse acesso com todos, ter essa fraternidade. E se existem essas pessoas, se nós estivermos realmente unidos, isso não vai ocorrer. E foi isso que o João quis dizer.
manter o quê? A união. Focar no Evangelho do Cristo, tê-lo como que ele sim, ele veio, como disse o Sandro na segunda carta, né? Que ele sim esteve em carne e que possamos seguir o seu exemplo, né? Bom, deu para entender? Eu me enrolei muito. Não, deu. Porque é importante, sabe, Sandro? É importante, porque o NEC, por enquanto, está pequeno, tem assim, nós estamos fazendo estudos online, mas aparecerão pessoas que digam certas coisas, tanto tua como minha, ou alguma outra coisa. E o importante, quando houver isso, é chegar e esclarecer. Sim, não deixar que as coisas ganhem outro tipo de proporções. Isso é muito importante, sabe? Alguma coisa a mais, Celeste, Sandra? Não. Posso passar? É justamente ficar firme, né? E não se deixar influenciar. É só isso que eu queria complementar. É porque nós não sabemos qual o objetivo dessa pessoa ou dessas pessoas. Eu acho assim, as pessoas julgam porque a gente tem a visão muito limitada, a gente não tem a visão do todo, né? E isso aí critica e julga. Por isso que eu tenho aprendido muito essa coisa de não julgar e tudo. A gente tem a visão só daquele ponto de vista, pouquinho do que você conhece daquela pessoa, daquela situação. Você não conhece o que está atrás. Você não conhece qual o destino, qual a missão daquela pessoa, qual a tarefa o que aquilo vai trazer consequência né, igual fala que Jesus e Deus e vê na gente já o fruto na semente. Né? A gente ainda é semente, mas ele já consegue ver lá na frente o fruto que a gente vai dar daqui a sei lá quantos mil anos. Porque justamente, como você está falando... A gente não vê nada disso, a gente só vê aqui agora tão pequeno e já fica malhando, já fica falando. E justamente o que você está falando, né, Sandrinha? Essas pessoas que fazem isso também são sementes, necessitam mais tempo. Né? Todo mundo no mesmo barco. Mas o importante disso, quando houverem essas pessoas, é falar aquilo que, na verdade, nós não somos. Se ela julgar uma pessoa, ou se as pessoas julgarem, tudo bem, nós vamos ver que se elas são assim, ok. Mas fazer com que denegrir uma pessoa é complicado. Aí, denegrir uma pessoa é complicado. Certo? Julgar por, fulana faz isso, mas quando está denegrindo a imagem de uma pessoa, o que eu quero deixar bem claro é que nós não sejamos coniventes com esta energia. Né? Sim, com certeza. Isso aí é parar o mal na gente, né? Se você ouve uma coisa, você parou ali, não passa para frente, se você não tem nada para dizer do bom daquela pessoa, também não vai dizer mal, né? Mas no Evangelho tem isso, falando se alguém pede uma opinião, tente falar o melhor possível daquela pessoa. Se você não tiver nada para falar, se cale, ou, né? Tem uma parte assim que eu não estou lembrando exatamente qual ponto que é. Se você lembra. Mas que é para a gente evitar, porque depois que falou, você não tem volta, né? Você está impregnando, já passando aquilo, uma imagem às vezes equivocada para outra pessoa, e aquilo pode tomar uma proporção que você não tem medida mais. Você não consegue mais mensurar a proporção que aquilo pode tomar. Que passa de um para outro, vai passando e cresce. Né? E quem foi o responsável quando volta, né? Foi você. Então, assim, nossa responsabilidade é muito grande. Como nós vimos várias vezes no Brasil, quantas pessoas foram denegridas a sua imagem quando falaram que elas tinham violentado crianças. Eu me lembro de uma situação que teve, disseram que uma professora violentou uma criança, né? Isso foi tão mal, e não tinha nada a ver. Essa pessoa sofreu tanto, e depois foi visto
que não tinha nada a ver. E para voltar? Depois ela não conseguia mais trabalho. E não, foi a diretora, porque ela teve que fechar a escola. Então, isso é muito importante, parar com esse mal, para não ficar denegrindo as pessoas. E, às vezes, no caso, num grupo, é fazer uma reunião, conversarmos sobre isso, para que pare também. É bom o silêncio, é bom observar, mas num grupo é bom também dialogar. Sabe? A gente pensa assim, às vezes, isso é coisa de antigamente, que ela está estudando aqui, né, João, há tanto tempo e tal. Mas é tudo tão atual, né? Uma coisa Exatamente. Assim, a gente vê hoje na internet, está acontecendo muito, né? Assim, a internet está bombando, né? Está todo mundo fazendo 1000 coisas na internet. Mas isso também está todo mundo propício, né? Aberto à crítica. Uhum. E aí tem muita gente que fala, poxa, né? Sempre tem também os que elogiam, tem aqueles que criticam. Sempre vai ter. Pensar como o ser humano ainda é cruel, né? Dessa forma. Usa o que tem, a arma que tem. Na época que tinha espada, usava a espada. Agora que tem ali. Sandrinha, se você estiver me ouvindo, está cortando o teu som. Sandro? Celeste? Eu estou aqui. Sandro? Sim. Ah, tá. Então foi com Sandra. Sandra? O dela está em off. Ligou o microfone. A dela está em off. Pronto. Então deu para entender o quanto... Sandra? Oi, caiu a coisa. Pronto. Sim, Sandra, paramos quando você falou sobre a internet, do que está ocorrendo. Sim. Não, estava falando que ainda tem muitas pessoas que são cruéis, né? Hoje em dia, as pessoas que se expõem na internet, claro, elas estão propícias a receberem críticas e elogios, né? Então, mas ainda tem muitas pessoas que criticam, que são cruéis, assim como antigamente, né? A gente o ser humano usa as armas que tem. Quando tinha espada, usava a espada. Quando tem a palavra, usa. Quando tem a internet, agora usa a internet. Então, quer dizer que nós não, ao longo destes anos todos, não mudamos grande coisa. Não, mudamos um bocado, mal de nós. Sim, mudamos, mas não mudamos assim tanto. Mudamos. Continuamos Quem não mudou são essas pessoas que têm esses comportamentos. Não, quem não mudou, não mudamos todos. Podemos não ter esses comportamentos tão vincados, mas todos os temos. Porque quer queiramos, quer não, às vezes mesmo que nós não nos saia pela boca, quem é que diz o que é que diz os nossos pensamentos? Mas eu concordo com a Celeste, nós mudamos bastante, porque antigamente nós fazíamos tudo isso ao ar livre. Chegávamos nas casas das pessoas, matávamos, decepávamos, fazia tudo isso, e tudo era, naquela época, era normal para nós. Né? Mas hoje nós já paramos para pensar, já sabemos, não vou fazer isto, nem vou dizer isto, porque estamos a ter um conhecimento que nos ajuda a pensar assim. Tanto mesmo que você está falando, o pensamento. Nós hoje paramos, como no caso a Celeste está falando, para pensar. Será que se para assim tanto? Bom, eu não sei das pessoas, eu não temos posso que parar, das pessoas. Se não pararmos dizer de cada um de nós, né, Sandro? Nós, na verdade, podemos dizer sobre cada um de nós. Não, porque assim, isto, da boca toda a gente pode falar, mas o que é que vai dentro de nós? Sim, mas aí que está. Mas cabe a nós, como Sandra falou, julgarmos? E sim, olhar para nós. Só por aí. Não, gente, assim, o bom e o ruim sempre vai existir, né? Claro, sim, com certeza. Existe em cada um de nós. Existe em cada um de nós. Só que nós... A evolução está aí, isso é inegável. E nós, a pouco, vamos limando as arestas. Vamos aprendendo, vamos limando,
E vamos tentando ser melhores. É por isso que é importante, no estudo como esse, não ficar só apegado às palavras, porque quando nós observamos, é muito atual. O Evangelho, eu já falei e digo, é psicologia, é pedagogia, está tudo nele. Tudo nele. Observe quando foi escrito isso. Olha, nós estamos em 2020, gente, pelo amor de Deus. Que coisa mais atual que isso? Né? Ele se referiu aos anticristos. Hoje em dia, quantas pessoas entram para poder justamente... tem uma coisa, né? Para poder fazer... parece que gostam de fazer confusão. Então, aí como nós vamos silenciar e observar e ver o exemplo de cada ser, de cada pessoa, né? E evitar que isso se alastre. Está muito atual esse... Olha o que nós estamos estudando, gente, pela madrugada, né, não? Impressionante. Vamos lá? Alguma coisa a mais? Não. Bom, eu peguei aqui os 3 nomes que nós vimos aqui. Quais foram? Gaio. Certo? Diótifes. Certo? E o outro que não queria receber ninguém. O Demétrio. Não, foi o contrário. Demétrio foi o que supostamente ele levou e tinha uma boa conduta. O Gaio é aquele hospitaleiro. O Eutrófis, depois eu vejo, é o que ele gostava de confusão. Uhum. Então, eu fui buscar para poder entendê-los, entender a personalidade de cada um. Então, esse aqui, se vocês observarem na direita, é o Gaio. O Gaio está recebendo a carta de Pedro, certo? O que eu fui buscar e que eu achei muito interessante nesse site Filhos de Ezequiel é os tipos de liderança. É como está atual. Então, foram 3, na verdade, lideranças. Ou seja, 2 lideranças que ele colocou nesse site e eu achei muito bom, muito interessante. Claro que tem algumas coisas, eu tive que mudar, porque pelo que eu observei, foi um jovem que escreveu, é um grupo jovem, né? Mas é muito interessante. Eu mudei algumas palavras que eu não gostei, certo? Porque ele utilizava o cara, que não sei o quê, então eu não gostei porque não está de acordo conosco, né? Quem quer ler? Posso ler? Agora? Oh, Sandra. Sandra não está em off. Está em off. Os tipos... Vou ler. Já está. Pode ler, a Sandra. Sandra. Os tipos de liderança de Gaio e Diótrefes. A maior parte do relato de 3, João, é um contraste... João III, na carta terceira. Imaginei que fosse isso, mas... Entre Gaio e Diótrefes. João descreve a atuação de cada um, enquanto Gaio tinha uma liderança transformacional centrada na Bíblia, Diótrefes mantinha uma liderança autocrática. Liderança transformacional é o meio principal de influenciar e transformar o outro. O líder transformacional trabalha para transformar os pensamentos e ações de indivíduos, grupos e organizações. Uma arma poderosa usada pelo líder transformacional é o carisma. Vocês viram como ele colocou aqui? Não é legal? Foi? Sim, ficou bem bonito. E tem outros. Assim, ele utilizou isso como para observarmos em lideranças, até em grupo, até na parte de trabalho. Né? Eu achei muito interessante isso. Eu não tinha visto desse lado, desse ângulo. Nós observamos, nós lemos, né? E existem 2 tipos de liderança aí. Autocrática e transformacional. Né? Deu para entender uma da outra, Celeste? Sim.
Agora aqui, liderança transformacional. É o meio principal de influenciar O outro. e transformar. Pode transformar. O nome já diz, né? Sim, mas pode transformar ou não, depende da vontade de cada um, né? Não, se é uma liderança transformacional, então o líder, o objetivo dele é fazer isso. É o objetivo. Se chega a facto ou não, isso já são outros 500. O objetivo dele. Mas no caso, se tem ou não, mas ele tem isso em si, ele está trazendo isso em si. Né? O autocrático... Vai transformar os pensamentos e ações de indivíduos, grupos e organizações. O autocrático é aquele que... Mas está bom isso. Né? Aquele que quer ser Isto não é só para o líder, é para todos nós. Transformarmos os pensamentos, as ações, é para todos nós. Sim, não, com certeza, mas o que eu achei aqui, o Celeste, é que ele tá no caso, enviou para congregações. Sim, eu percebi. Entendeu? Então, aí tinha essas congregações, que uma tinha uma transformacional e autocrática. E como você está falando, realmente, no nosso dia a dia, quantas vezes na nossa casa nós não somos autocrática? Somos isso. É aquilo e pronto. Né? No nosso próprio lar. Não é isso? Pronto, posso seguir? Sandra? Sandra, está em off. Ela está em off, mas ela está a ouvir. Pronto. Sandro? Quem é que quer agora? Quem é que leu? Não me lembro mais, meu Deus. Estou aqui, gente. Sandrinha. É a Sandra mesmo. Sandrinha se desmaterializa. É porque tu estuda, não está escutando, Sandrinha? Estou ouvindo tudo. Ah, tá. Quem é que lembra? Meu Deus do céu. O líder autocrático não valoriza as competências, os conhecimentos e os resultados dos subordinados. Ele arrogantemente toma a decisão e pronto. Cria-se um ambiente em que os liderados são cobrados excessivamente por decisões que efetivamente eles não tomaram participação direta. Isso causa um imenso desconforto. Não que a liderança autocrática seja essencialmente ruim, mas os líderes precisam ter autoconfiança para liderar bem. Diótrefes é impulsionado pela necessidade de ser o primeiro e de estar em evidência, ter a preeminência, mas não se sente seguro ao lado de Gaio. O conhecimento da má conduta de Diótrefes havia chegado até João, que repetidas vezes havia escrito a ele, mas os emissários de João eram repelidos. Diótrefes quer ser uma autoridade exclusiva. Ele não aceita se submeter a ninguém. Dominador e controlador, ele quer que somente a sua opinião seja expressa. Ele ameaça e age preventivamente para se livrar de qualquer um que desafie a sua autoridade. Ele usa a calúnia, a fofoca para espalhar falsas acusações. Ele é o avesso de um bom obreiro. Ele é egoísta, manipulador e dominador. Diótrefes era uma alma destruída pela graça de Deus. Destituída da graça de Deus. O que significa esse destituir da graça de Deus? Porque temos que entender o que ele quis dizer, porque é um site, nós sabemos como é o site que eu fui buscar. O que vem a ser essa graça de Deus? Que ele não tinha. Ele era como se falasse assim, um desgraçado, assim, né? Sem graça, sem a graça de Deus. Desviado do caminho da verdade. Isso. Desviado, exatamente. Isso, exatamente. Muito bem, Sandra. Muito bem. Aqui tem coisas muito interessantes.
Para quem faz constelação familiar, para quem faz isso, aí tem um prato cheio para ti, não, Sandrinha? É. Então tá para ti conversar um pouquinho sobre isso. Nem só por isso, né? Aqui no caso está falando do poder que subiu a cabeça dele. O cara queria ser o dono de tudo, né? O líder e não aceitava, né? E não quer dizer que, igual está falando, conhecimento da má conduta, ele tinha conhecimento, assim, né? Mas ele usava pro mal, assim, né? Não, Não, ele usava talvez ele não fazia o mal, ele fazia mau uso das coisas, na verdade, que ele não fazia coisas boas com aquilo que ele sabia, né? Ele estava numa congregação, ele não fazia mal às pessoas, com certeza, mas provavelmente era um cara duro, não tinha compaixão, isso aqui a gente já pode imaginar do que foi falado aqui, né? Dominador, controlador, então queria estar sempre por cima, né? E não aceitava. Provavelmente também os submissos ele tratava sem respeito, sem consideração. Eu acredito que o Diótrefes seja uma pessoa já com alguma idade e, apesar da conduta e da maneira como ele subjugava os outros, ele, ao receber os emissários de João, ou mesmo as suas escritas, ele, devido à sua idade, não achava que pudesse alguém mais novo ditar-lhe regras que ele não quisesse acatar. Por isso é que ele se mascara nas calúnias e nas fofocas para poder criar esse mal-estar e prevalecer no lugar onde está. Eu, um pouco assim, que eu tenho estudado só um pouquinho, porque eu não tenho essa coisa de psicologia e tudo isso. Mas, geralmente, essas pessoas que fazem isso, na verdade, são pessoas muito inseguras. Né? Por que ele faria tudo isso? Por que ele quer ser esse dominador? Porque, pelo que a gente conversa... Ele quer perder a sua autoridade. É simples. Sim, Sandro, mas por trás disso, de tudo isso, ele está mostrando uma máscara. Está entendendo? Isso é uma máscara. Por trás disso, na verdade, ele está mostrando a fraqueza dele. Fragilidade. Que ele quer mostrar que ele é forte, mas por dentro isso é uma fraqueza. Uhum. Ele é fraco. Tanto isso que ele quer demonstrar. Não. É um inseguro. Você vê que ele não se sente bem do lado do Gaio. Por quê? Porque ele sabe que Gaio, no caso, tem uma conduta melhor. Ou seja, vamos dizer que ele é bem. Né? Uhum. Então, ele tem essa insegurança. É baixa autoestima. E ele quer tentar vencer isso com o poder que ele tem. Aí ele usa do poder para tentar ser melhor que os outros. Mas exatamente, Sandrinha. Porque tira isso dele, ele não é nada. Exatamente. Não sobra nada. Isso. Sandro? Ser melhor ou parecer melhor? Hã? Parecer. Parecer, ele não está preocupado com isso. Não é, parecer. Eu entendi o que você falou. Então, ele falou ser melhor ou parecer melhor. Bom, aos olhos dos outros. Ele quer parecer melhor. Porque supostamente, o melhor entre os dois era o Gaio. Sim, porque aqui nós estamos a falar da conduta moral. Sim. Mas ele quer... Sim, mas em que sentido? Assim, pode explicitar o que você está pensando, Sandro? Diz? Não percebi. Não, o que você falou, parecer ou ser melhor? Sim, porque aqui o caso, ele a se tornar assim tão autoritário, ele quer mostrar um poder e quer mostrar uma atitude moral que ele não tem. Mas como ele não permite que os outros entrem
em conversa ou em desacordo. Nem em desacordo, em que possa partilhar o conhecimento, ele sente-se superior tendo informação privilegiada em relação aos outros, ele vai ter vai ter uma conduta autoritária em que os outros não vão poder discutir com ele porque ele supostamente sabe mais que eles, não tendo não tendo a parte moral tão aprimorada como os subalternos. Mas nesse caso, Sandro, é uma baixa autoestima mesmo. Se você vê o lado psicológico dessa pessoa, é uma baixa autoestima. Ela, no caso, está se sentindo muito insegura em relação ao seu posicionamento como líder. Sim, e devido a isso, ele tem de se fazer valorizar de alguma forma. E daí, é isso que nós estamos comentando, justamente pelo fato dele ter esses problemas psicológicos, às vezes. Quantas vezes nós não fazemos isso, gente? Né? Então, ele quer fazer... Tem muita coisa por trás disso, né? Tem medo, tem muita coisa. Tem muita coisa aí. Está se sentindo... tem o medo aí no caso. Por quê? Porque ele não recebe... João, olha o lado psicológico. Como ele tem essa baixa autoestima, ele é um líder. Né? Mas ele sabe o que ele faz. Exatamente. Por isso é que não lhe quer receber. Exato. Hã? Celeste? Estou de acordo. Não é? É impressionante como tudo atual, meu Deus do céu. É impressionante. Você vê aí que quer ser o rei da cocada preta, que se diz lá aqui no Brasil, e, na verdade, o que ele tem é pouco. Né? Porque mesmo que... Aqui nós estamos, então, agora utilizando a parte de observação e de estudo, tá? Né? Não é julgar, mas observação. Nós estamos estudando. Então, se ele, claro, não tem essa parte do mal e tudo isso, mas se ele tivesse a certeza de que seguir o caminho daquele que é pura caridade e amor, ele não necessitaria dessas máscaras. Não é? E onde está a fé dele, no caso? No café. No café. Né? O que vocês acham sobre a fé dele? A fé dele? Ou a fé? A pouca fé ou a fé dele? A fé. Está abalada. Por isso. Sandra? Eu acho que ele aí nem tem fé. É pouca, assim, né? Realmente. Acho que ele, na verdade, nem está pensando que ele trabalha para Jesus. Exato! É a pessoa que não tem consciência do próprio lugar que ocupa. Pois é. Ele trabalha para ele mesmo, para os seus próprios interesses. E ponto final. Ele não está trabalhando para Jesus. Na verdade, também tem uma carência muito grande aí, se nós vimos o lado psicológico dele, né, coitado? Né? Ele está querendo ser o primeiro, ser o tal, mas quem sabe também tem uma carência por trás de tudo isso, né? Tem muita coisa aí em termos psicológicos para a gente poder estudarmos e observarmos essa pessoa, que somos nós. Quantas vezes nós queremos chamar atenção em determinado tipo de coisa? No nosso dia a dia. É para tudo que é extremo, na verdade, né? E às vezes a gente pensa, então eu não vou chamar atenção. Sim, mas aí você se esconde também, é um desequilíbrio. Então, assim, o ideal é buscar mesmo o equilíbrio de todas as coisas, né? É como aquilo, quando nós estamos focados em
em seguir um determinado caminho do aprendizado, da renovação íntima, claro que aparecerão várias falhas, mas nós estamos focados nisso. Né? E buscarmos em nós a humildade de dizer, desculpa, errei, me equivoquei. Né? E aí está, nesse caso, esse líder autocrático, que ele não tem, ele não tem nenhuma falha. Né? É a humildade que nós vamos querendo também, ou às vezes até a falsa humildade. É interessante, é contraditório, né? Que às vezes nós queremos, para poder sermos o tal, para chamarmos a atenção, nós queremos também sermos muito humildes. Mas que humildade é essa? Que por trás está dizendo, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Né? Caridoso, tudo isso. É contraditório, é bem interessante se nós observarmos isso aqui para estudo. Bom, tem mais alguma coisa? Não? Então vamos aqui. Não, acho que a gente já falou bastante. Isso. Então vamos ver o Teótrefes. Quem quer? Teologias. Diófites professava piadas teologias. O problema de Diótrefes não era a sua teologia, mas sim sua ambição pessoal. Era julgar que ele era o destaque, de modo que ele não aceitava nem as diretrizes de João e se opunha tenazmente a qualquer influência externa. Diótrefes tinha um espírito sectário e visão estreita. Ele rejeitava a liderança apostólica de João. Rejeitar a autoridade apostólica era rejeitar as doutrinas dos demais apóstolos. Era rejeitar o conjunto de orientações, ensinamentos e correções que dava base à doutrina do Evangelho. Quando pessoas buscam o primeiro lugar na igreja, formando pequenos grupos, a igreja pode assumir um palco de ensaios. Em cada grupo faz o seu ensaio individualmente. É aqui que reside a explicação para muitos conflitos na igreja. E não só. Na igreja e não só. Amém. Sim. Neste caso da igreja, porque estamos a falar Sim. E por acaso isso aqui está bem explicado. Foi do caso, conflitos na igreja, de lá, viu? Por isso que o João escreveu, porque estava ciente do que estava ocorrendo. Agora, isso é grave. Rejeitar a liderança apostólica de João é grave. Para quem é um líder religioso, é grave. Né? Uhum. Ou seja, ele está fazendo tudo aquilo que o próprio Evangelho, como nós falamos anteriormente. Todas aquelas pessoas que deram as suas vidas para que o Evangelho fosse levado justamente a essas congregações. É como se ele negasse todo o ensinamento de Jesus. Exato. Ingratidão e tudo isso. Pois é. Imagine, hoje em dia é muito fácil nós estarmos aqui estudando e tudo isso. E naquela época, para quem realmente queria o estudo, tinha que ir nas catacumbas. E tudo o que eles passaram para nos deixar tudo isso, gente. E nessa época aí, é interessante, né? É um contrassenso, né? Alguma coisa a mais? Não, da minha parte, não. Não, por mim não. Eu também não. Então vamos finalizar. E agora? Demétrio, um líder de um bom testemunho. É possível que a influência de Diótrefes estivesse contaminando o Gaio, mas João o exorta
a que não o imite em mau exemplo daquele, mas sim seguir o exemplo positivo de Demétrio, carinhosamente, mas de uma forma firme. João recomenda a Gaio para continuar a sua boa hospitalidade, seguindo os preceitos bíblicos. João diz: se tem alguém que você deve imitar, essa pessoa é Demétrio. Todos dão bom testemunho dele. Paulo disse que cada um de nós é um imitador. É assim que aprendemos, mas temos de selecionar os nossos exemplos com zelo e cuidado. Que a gloriosa recomendação de João. Demétrio vem com recomendações em 3 frentes. Demétrio é reconhecido pela sua boa reputação e tem um bom testemunho de todos. Demétrio é bem conhecido de João e é bem o suficiente para justificar uma boa recomendação pessoal. Recomendação é auto-evidente em sua maneira de viver. Aqui, isso foi o que nós estávamos conversando. Temos de selecionar os nossos exemplos com zelo e cuidado. Lembram? Quando existem os difamadores? Pois é, aqui está, zelo e cuidado. Ação também, viu? Aqui está dizendo ação, agir. Não é só ficar no não, mas agir. E agir por quê? Oi? E agir por quê? Porque só o simples facto de não agirmos, estamos a contribuir com o mal. Exatamente. A conivência que havíamos comentado. Todos aqueles que se tornam coniventes de determinado tipo de coisas estão também no quê? Seguindo esse exemplo que não deveria estarmos tomando, né? É uma conivência. É delicado isso. Porque nossa responsabilidade também é combater o mal, né? Faz parte do homem de bem combater o mal. Exato. Se posicionar, aquela coisa assim, sim, não, não. Uhum. Tudo isso está incluído aí, né? Mas o negócio é que justamente estávamos comentando em palestras, geralmente o espírita diz, fica muito calado em determinadas coisas, mas o que foi, Jesus mesmo deixou bem claro com sua posição, tem que se colocar, tem que se posicionar. O que nos falta é nos posicionarmos e agirmos para o bem. Por isso que o mal, muitas vezes, está dominando o planeta, está dominando aonde quer que estejamos. Por quê? Porque aqueles que são supostamente bons não agem, se calam. Temos de ser mornos. Uhum. Eu acho que o mais difícil nesse caso é a gente ter discernimento, porque tem momentos realmente de calar, mas tem momentos de falar. E aí as pessoas atropelam as coisas. Uhum. Então, eu acho que essa é a mais dificuldade que todos nós temos, é o discernimento, saber a hora certa. Isso. Eu acho que pensar sempre o que aquilo vai trazer, isso vai ajudar, porque tem pessoas que ficam discutindo coisas, não, porque eu tenho que me posicionar, fico discutindo coisas que serão infrutíferas, que não vão levar a lugar nenhum, né? Porque a gente também não pode querer que todo mundo pense como a gente, ou violentar consciências, ou impor coisas e tal. Agora, você se posicionar quando é solicitado, ou quando acontece alguma coisa mais próxima, como você vê, e realmente, mas sem criticar, sem julgar, você está fazendo errado, não. Esse comportamento é equivocado. Não precisa apontar o dedo para a pessoa e falar, você é isso, você é aquilo, não. Esse seu comportamento não está de acordo, não. Então, isso é muito, envolve tanto sabedoria, assim, tanto conhecimento, que é realmente... E mostra e tanta coisa emocional por trás de tudo isso,
É bem profundo tudo isso. Bem profundo. Mas é bom que se diga, nós estamos aqui falando sempre, ele está dizendo, em uma congregação. Se nós estivermos em um grupo, cabe-nos também não deixar, como nós falamos, que o mal sobreponha o bem. Ou seja, foi tudo que até agora nós falamos. Se existe uma deformação, então vamos nos calar? Foi o que você falou, né? Discernimento, não julgar, mas agir. Né? Para que não exista também o quê? Uma injustiça. Imagine, no grupo de 20, 30 pessoas, onde começa a aparecer um fofoquinha lá, fofoquinha para cá, aí fala fulano aquilo, fulano aquilo. Não, vamos nos juntar, vamos conversar. Não é bem por aí. Aí que tá. Com zelo e cuidado. Né? Porque existem formas e formas de falarmos, né? Sem existir nenhum tipo de agressão. Às vezes, temos que ser diretos, sim. Principalmente quando temos assim temos mais intimidade com algum, somos amigos ou intimidade, por que não? Vamos conversar. Né? E é isso. Vou passar para a finalizar. Essa é a inteligência emocional, né? Que a gente ouve muito. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito falada. A inteligência emocional, você saber lidar com as suas emoções, porque muitas vezes a gente explode, quer falar, porque dentro de nós aquilo tocou um ponto também, que reflete algo que nos machuca. Então a gente quer colocar para fora, porque aí está doendo você, concorda com aquilo. Então, é saber lidar com as próprias emoções. Quem não sabe lidar com as suas próprias emoções, reflete tudo para fora, põe tudo para fora. Né? Perde o equilíbrio, a sabedoria, coisa toda de... E aí entra o que tu falaste anteriormente, Sandra, e aí começa a apontar os dedos. Sempre as outras pessoas nunca servirão. Sempre, aí também tem que aquela pessoa sempre será a coitadinha, muitas vezes. Né? Pois é, lidar com as emoções, isso aí realmente, o discernimento, saber, não é fácil, mas para o bem de um grupo, de um todo, tem que ser realmente, você falou, discernimento, zelo, cuidado, e acima de tudo, nos colocarmos, Jesus estivesse ao nosso lado. Né? Vamos finalizar, que eu acho que ficou mais bem claro. Celeste? Sim. Quer acrescentar alguma coisa? Não, não. Estou de acordo. Então terminou aqui. Eu pensei que tivesse... Ah, tá. Pensei que tivesse um. Então terminou. Ai, que coisa boa. Foi faltando 5 minutos. Eu coloquei, eu não sei se tirei, mas eu tinha uma outra coisa em mente. Bom, eu acho que foi muito interessante tudo isso que nós aprendemos hoje, né, gente? Sem dúvida. Sim, sempre é. Obrigada. Que isso? Estranho? O quê? Vocês viram alguma coisa aí, gente? Está o Demétrio, líder de bom testemunho. Não. Vocês viram alguma coisa aí escrito para vocês? O quê? Não bate-papo, não. Apareceu alguma coisa sobre internet. Eu não vi nada. Vocês viram alguma coisa? Não. Ah, sim, apareceu umas letrinhas no meio, a tela preta, umas letrinhas, mas eu não li o que é. Bom, então tá. No nosso dia a dia, vamos tentar, né? Vamos tentar, né, gente? Existe técnicas, como o Sandro falou, do pensamento, de não ficar apontando o dedo. Eu que o diga, muitas vezes eu faço isso com meu marido. Né? Né, velha? Nós e nossos maridos. Eita, então é aí, né? Não? Está aí. Às vezes é meio... Aí entra emocional, né, não, Sandra?
Aí vou escrever aquela frase que o povo usa agora muito. Tamo junto. Alguma coisa mais, Sandro? Não, Celeste? da minha parte. Não, da minha parte também não. Então tá, faltam 3 minutos. Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar para sair. Stop. Pronto. Vou fechar aqui. Aí eu posso ver vocês, né? Já viste? Até agora eu estava vendo só o slide. Né? Sandrinha, só estava vendo o slide até agora. Eu tenho que procurar ver como é que eu faço isso. É porque eu acho que tem isso, quando não se pode. Eu só tenho que ver isso para quarta-feira. Estou muito contente para uma palestra. Estou realmente ansiosa no bom sentido, né? Porque é uma pessoa que vai adentrando mais na parte do novo amigo, nova amizade. Isso eu gosto, eu acho isso muito interessante assim na minha vida, sabe? Eu gosto muito dessas coisas. Buenos Aires, senhor Sandro. Olha, Sandro, onde você foi, Sandro? Onde é que eu fui? Então. Agora estou fora. Vê. Então tá. Gente, muito bom, muito obrigada pela participação de vocês. É muito bom estarmos assim interagindo, cada um dando a sua opinião. E eu, às vezes, assim, fico pensando assim, nossa Senhora. Às vezes, quando eu faço uma besteira, falar alguma coisa pro meu marido, né? Eu digo, opa, Zélia, olha o estudo. Olha a prática. Acontece com todos. Acontece com todos. Não? Estamos a aprender e vamos errar muito e voltar a aprender. Hoje mesmo aconteceu comigo aí. Lá, né? Aí eu silencia o pensamento. Silencia o pensamento. Aí, Célia, silencia. Né? Então aí, vamos tentar colocarmos em prática, né? Meus amores, quem vai fazer? Eu já tinha dado um beijo sem pressa. Ups, Sandro, temos que apagar isso. Então, é só ir no mesmo sítio. É na gravação. Agora falta a pressa e depois... No segundo lado direito. Por isso. Isso. Então. Tô por... Tem que ir. Tens de ir depois de ver no Zoom.